Os sistemas de navegação global por satélite permitem saber o posicionamento de um objeto em qualquer ponto da superfície terrestre. O pesquisador João Francisco Galera Monico, da Unesp de Presidente Prudente, fala sobre os múltiplos usos do GNSS. Ele, em conjunto com pesquisadores e orientados, utiliza o GNSS para estudos na área de cartografia e geodésia, como o monitoramento do nível de água em reservatórios, na atmosfera e o uso na navegação aérea. O Ciência Sem Limites começa agora. Está no ar o Ciência Sem Limites. Bem-vindas e bem-vindos. Como vocês puderam ver na abertura, o assunto do programa desta semana é os múltiplos usos do GNSS. Para falar sobre esse assunto, ao nosso lado está o professor e pesquisador João Francisco Galera Monico, do Departamento de Cartografia da Faculdade de Ciências e Tecnologias do campus de Presidente Prudente. Professor, prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites. O prazer é todo meu e gostaria de agradecer ao convite. Antes da gente entrar assim, no assunto principal, e o pessoal está perguntando, quem está nos vendo, o que é GNSS, qual é a sua trajetória acadêmica, a sua formação acadêmica? Na realidade, eu iniciei meus estudos aqui na Faculdade de Ciências e Tecnologia. Eu fui da primeira turma de Engenharia Cartográfica, que se iniciou em 1977, finalizei em 1982. E naquele momento já iniciei a ministrar disciplinas aqui no nosso campus. Em 1984 eu fui para Curitiba fazer o mestrado, voltei à Unesp, aqui em Prudente, ministrei disciplinas, e aí em 1991 eu fui para o meu doutorado, que eu iniciei na Holanda, na Universidade de Delft, mas resolvi mudar de universidade. Aí eu fui para a Inglaterra, na Universidade de Nottingham, onde eu concluí o meu doutorado lá em 1985, regressando então para Presidente Prudente. Aqui na FCT. Aqui na FCT. E na sequência, como é natural na vida acadêmica, eu fiz a minha tese de livre docência, que isso ocorreu em 2005. No final, eu me aposentei em 2013, mas na sequência, em função de uma vaga que surgiu aqui em Presidente Prudente para pesquisador, eu prestei o concurso na época e voltei às atividades. E hoje o senhor dá aula na graduação e pós-graduação? Hoje eu só dou aula na pós-graduação. Na graduação não é permitido. Onde é que nós estamos? Quem está em casa está ouvindo um ruído, um barulho. Que ambiente é esse, professor? Aqui é o nosso, nós falamos LGE-1. É o Laboratório de Geodésia Espacial. Porque nós temos um segundo, que vocês terão a oportunidade, acho, de visitar. Então, o Laboratório de Geodésia Espacial, onde nós desenvolvemos grande parte de nossa pesquisa. Professor, são essas imagens que nós estamos vendo, é do Laboratório 2? Exatamente, esse é o LGE-2. Perfeito. E esse laboratório, ele trabalha em que sentido? Nesse laboratório nós temos equipamentos que estão conectados às várias estações que se tem no Brasil, algumas delas distribuídas no mundo também. Nós temos uma rede de estações no estado de São Paulo, e de um determinado tipo de equipamento, que no caso é um equipamento desta natureza. Perfeito. E temos uma outra distribuída pelo Brasil, que é um equipamento um pouco que trata de um outro aspecto do GNSS, que são esses receptores que era para monitoramento da ionosfera. E desse nós temos 12 no momento distribuído pelo Brasil. Agora, efetivamente, para quem está nos vendo, do que se trata GNSS, que é o Sistema de Monitoramento Global, né? Então, a história toda começa com o desenvolvimento do GPS pelos americanos, e que foi declarado operacional em 1984, e logo na sequência, em 1985, a ex-União Soviética declarou operacional um outro sistema chamado GLONASS, são similares. E quando tudo já se parecia que estava estabilizado em termos de GPS GLONASS, eis que surge a Europa, querendo também ter uma fatia desse mercado, ter o controle sobre esse mercado, e eles lançaram em 1999
uma proposta de criar o que se chama Galileu, que é um sistema similar ao GPS, com algumas características a mais. Por exemplo? Por exemplo, ter integridade. Informações de integridade é dizer para quem está usando aquele sistema se efetivamente ele pode confiar naquilo. Tá? Quer dizer, ele é mais preciso. Não é que ele é mais confiável, vamos dizer. Ele te dá mais informações. Mais dados. Isso. Com isso, levou o GPS se modernizar. Ou ele avança, então, faz um upgrade hoje, ali. então, num determinado momento, nós teremos GPS e Galileu de forma similar. Em 2006, eu fui no congresso em Toulouse, na França, e eis que estava numa mesa 4 representantes aí, não mais 3. Estados Unidos, Rússia na época, Europa e a China. A China também lançou o seu sistema que é chamado Beidou Compass e que já está em operação. Esses receptores são capazes de rastrear os dados desses satélites, tá? Então, quando nós combinamos... Esse satélite transmite que dados? Eles transmitem... Na realidade, é algo... No final, nós medimos para os satélites, vamos dizer, uma distância. Mede-se as distâncias para vários satélites. Como a gente conhece, eu vou dizer aqui, conhecemos as coordenadas dos satélites, eu tenho como determinar a posição de uma estação na Terra, no ar, no mar, próximo à Terra. Nós estamos chegando no final desse bloco, o senhor vai explicar no bloco seguinte, detalhadamente, como é que vocês conseguem monitorar ou determinar uma estação, seja uma aeronave, seja um navio, seja até mesmo uma máquina agrícola em qualquer parte do planeta. Isso pode acontecer, né, professor? Exatamente, é para isso que o GNSS veio. O senhor vai explicar detalhadamente. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aparecendo aí no seu vídeo, galera@fct.munesp.br. Para conhecer um pouco mais sobre o campus de Presidente Prudente, www.fct.unesp.br, clique em departamentos de cartografia, você vai encontrar o professor João Francisco, ou professor Galera, como é mais conhecido. Para você contactar a gente, o e-mail está aí na sua tela, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. E para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. É um rápido intervalo e voltamos na sequência. O Ciência Sem Limites está de volta e, como você pôde ver, o programa desta semana está falando sobre os múltiplos usos do GNSS. Sobre esse assunto, ao nosso lado está o professor e pesquisador, professor Galera, aqui da Faculdade de Ciências e Tecnologia do campus de Presidente Prudente. Professor, nós falamos no bloco anterior sobre os usos, mas os múltiplos usos, que nem nós estamos destacando, o senhor pode dar um exemplo? Há necessidade de uma base cartográfica para o GNSS atuar? Bom, essa pergunta é bastante oportuna, porque hoje nós constantemente estamos ouvindo que o GPS me levou para um lugar errado. O que ocorre? Hoje o GPS, quando se diz GPS, não é só o equipamento GPS. Nisso está envolvido uma base cartográfica e que ela é tão importante quanto o GPS. Só para quem está nos assistindo, base cartográfica é como se fosse um mapa. É um mapa, tá? Um mapa digital hoje, tá? O usuário tem que estar atualizando o sistema dele. Porque você veja bem, se você segue hoje numa rua na direção de A para B, em algum momento essa... Pode ter uma interrupção. Interrupção, inversão. E você tem que ver como atualizar essa base, porque muitos dos problemas que são relatados podem ser decorrência disso, não estar com uma base cartográfica então, quem está nos vendo adequada. Além disso, nomes de ruas similares que podem ter, é bom sempre dar uma pesquisada nisso. Então, quem está nos vendo, quem usa o GPS, que na realidade tem uma base cartográfica que já se predispõe ao GNSS, tem que estar atualizado, seja no celular, seja no carro, ele não pode estar ultrapassado, né, professor? Exatamente. No celular, quem tem Google e tal, ele já automaticamente faz uma atualização, mas nem sempre está
ali no real mesmo. Algumas vezes pode demorar alguns dias. Nós vamos falar sobre essa atuação. O senhor tem várias frentes de pesquisa, né, professor? E vários orientados. Inclusive, esse livro que a gente está vendo agora é um livro que o senhor editou já há um certo tempo, mas que tem uma vasta conhecimento, ou seja, vastos assuntos, sobretudo entre GPS e GNSS, né? Esse seu grupo, como é que chama o seu grupo e quem faz parte, e quem que a gente pode chamar para um depoimento? O nosso grupo de estudo, que é inclusive cadastrado no CNPq, já desde 2000, ele se chama Grupo de Estudo em Geodésia Espacial. E nesse grupo envolve não só os meus orientandos, mas também de outros orientandos de professores do departamento, que nós nos reunimos para discutir o GNSS. Isso ocorre frequentemente a cada 15 dias. Os alunos discutem junto com a gente, nós tentamos de alguma forma corrigir, criticar algumas coisas, sempre no bom sentido. Mas sempre visando pesquisa. Exatamente, sempre visando pesquisa. Agora, é interessante que as aplicações que surgem através do GNSS, se quisermos também falar GPS, podemos falar, mas o GNSS nós temos que pensar que estamos falando em 4 constelações. No futuro nós vamos ter um receptor deste tipo. Aliás, já temos, só que hoje a europeia e a chinesa ainda não está completa. Quando estiverem completa, nós vamos ligar um receptor deste, nós vamos ter no mínimo 30 satélites coletando os dados, né? Agora, eu uso dizer muitas vezes, quando eu vou ministrar uma palestra, o que parece um absurdo, mas o que o GNSS mais tem são erros, muitos erros. Agora, o que é um erro para mim, pode ser um sinal para outro pesquisador. Ou seja, o que não serve para mim, pode servir para outro. Um exemplo que eu gosto muito de dizer é a respeito da quantidade de água na atmosfera. Veja bem, um sinal passa pela atmosfera. O sinal que vem do satélite, ele sofre a influência, ele traz uma leitura, uma assinatura do que tem na atmosfera. Nós temos os métodos aí desenvolvidos, que nós, então, através de um atraso que ocorre no sinal, nós temos como dizer a quantidade de água precipitável que tem na atmosfera. Que tem naquela região. E esses valores podem ser utilizados para estudos meteorológicos, eles podem ser incorporados na previsão do tempo. Inclusive, nós tivemos um aluno aqui formado em matemática que veio trabalhar com nós na pós-graduação e trabalhou com o que nós chamamos GPS meteorologia. Maravilha. E o assunto foi assim bastante... Nós avançamos bastante nesse assunto, que ele depois fez doutorado e hoje ele é contratado no CPTEC. Então foi um assunto que nós trouxemos pela primeira vez no Brasil. E há outros exemplos que eu posso falar. A gente vai destacar isso. Quem que a gente vai ouvir um depoimento de qual orientado seu agora? Nós podemos colocar o Vinícius Tuani para falar sobre o uso do GNSS na navegação aérea. Roda o VT, então. Com orientação do professor Paulo Camargo e com orientação do professor Galera, venho pesquisando o desenvolvimento e avaliação de um modelo de risco ionosférico para GBAS no Brasil no contexto do GNSS. O modelo de risco ionosférico, por sua vez, permite você certificar o uso de uma estação GBAS num dado território. E essa estação GBAS possibilita que as aeronaves façam uma navegação, aproximação e pouso preciso no aeroporto que tiver instalado a estação GBAS. Resultados iniciais do meu trabalho de doutorado indicam que a estação GBAS pode ser utilizada sem nenhuma restrição na região sul do Brasil, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E para as demais regiões, acima do Trópico de Capricórnio até a região do Equador, há algumas restrições quanto à época do ano, por exemplo, primavera, verão e outono, que são algumas restrições quanto ao horário, e
para as demais regiões, ainda necessita de estudos mais aprimorados e acurados. Meu projeto está inserido no INCT GNSS Navier, que é Tecnologia GNSS no Suporte à Navegação Aérea. Projeto esse onde participam outras instituições como o IAE, o INPE, o ITA e a PUC do Rio de Janeiro. Parabéns pelo depoimento, hein, professor? São alunos dedicados, né? Olha, nós realmente tivemos aqui bons momentos, bons alunos e eles são muito dedicados. E eles só têm a ganhar na formação deles. Exatamente. Nós vamos para um breve intervalo e no bloco seguinte nós vamos continuar falando sobre GNSS, que é o Sistema de Navegação Global. Um instante só, a gente volta já já. O Ciência Sem Limites está de volta e, como você pode ver, o assunto do programa desta semana, estamos falando sobre os múltiplos usos do GNSS, que é o Sistema de Navegação Global por Satélite. Ao nosso lado está o professor João Francisco, mais conhecido como professor Galera, aqui do Departamento de Cartografia da Faculdade de Ciências e Tecnologia do campus de Presidente Prudente. Professor, para quem está nos vendo, fica falando o que é esse GNSS. Ele funciona full time, ou seja, manhã, tarde e noite? Teoricamente, ele, como se diz em inglês, é all weather, né? All weather. Mas no Brasil isso é um pouco diferente. Por quê? Nós temos aqui uma particularidade, não no Brasil, é na região equatorial, entende? A região equatorial, nós temos aqui o que nós chamamos uma anomalia equatorial. E isso é um processo natural. Da natureza. Da natureza. Quando o Sol vem para o nosso hemisfério, isso ele se caracteriza mais forte. Também tem um ciclo solar de 11 anos que também ocorrem maiores perturbações. Isso aí tem a ver com a ionosfera? Exatamente, esses fenômenos todos ocorrem na ionosfera. Então, por exemplo, na agricultura de precisão, a agricultura de precisão usa muito o GNSS no Brasil. E quando adquiriram esses equipamentos, a ideia era de usá-los 24 horas, 7 dias por semana, todo ano. Os motoristas desses tratores amam isso porque é muito fácil, tem todas as coordenadas para eles entrarem nas linhas de colheita, etc. Aí, em determinado momento, observaram que, após o pôr do sol, em várias regiões do Brasil, o sistema não funcionava adequadamente. Apresentava erros? E era o problema da cintilação ionosférica, que afeta o sinal. Em alguns casos, o sistema para de funcionar, não atende ao requisito. Então você veja bem que na nossa região, eu dei o exemplo da agricultura de precisão, mas também a navegação aérea, o GNSS foi desenvolvido visando muito a navegação aérea. No Brasil, há já algum tempo que se tenta certificar um sistema que se chama GBAS, que era para fazer pousos de aeronaves, e que devido a esse problema ainda não foi certificado. Quer dizer, será possível no futuro fazer pouso sem a interferência humana? A ideia, bom, você vai ter o piloto lá, mas esse sistema irá lhe mostrar, se não puder usar, ele vai ter que te dizer, não use, né? Mas dentro desse aspecto, dessa problemática, nós tivemos uma oportunidade de submeter um projeto dentro de uma chamada do CNPq, que é um INCT, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, nós da Unesp, em conjunto com o INPE, em São José dos Campos, o ITA e o IAE. É de vanguarda esse projeto? É de vanguarda esse projeto, é o que se estuda hoje. E nós tivemos a felicidade de ter o projeto aprovado. Contemplado. E nós estamos agora no início, trabalhando, iremos adquirir mais desses receptores. E qual o objetivo desse projeto? O objetivo desse projeto é que nós possamos entender melhor todo esse fenômeno que ocorre na ionosfera,
mas também, eu vou usar uma palavra aqui, vou mitigar os erros, que é tentar reduzir esses efeitos que vêm da ionosfera. E junto também teríamos que analisar a nível de receptor interno, se ele está sendo eficiente. Se ele não poderia ser melhorar para ele poder rastrear o sinal de forma mais otimizada. O senhor não está sozinho nesse projeto aqui? Não, esse projeto envolve um grupo grande. E envolve alunos e outros docentes? Alunos, outros docentes, pós-doutorandos. Vamos ver o depoimento do professor Paulo, que faz parte da sua equipe? Muito bem, o professor Paulo trabalhou comigo, eu fui orientador dele em um trabalho sobre GPS, que era realmente sobre a ionosfera, e foi o primeiro trabalho dessa área no Brasil. Parabéns, hein, professor? Roda o VT, então, com o professor Paulo. Entrei na Unesp em 1986, assim que terminei a graduação em Engenharia Cartográfica. Depois fiz o mestrado como docente na Universidade Federal do Paraná, onde voltei, fiz o doutorado com a orientação do professor Galera e o professor Danilo da Universidade Federal do Paraná. E a pesquisa que eu desenvolvi relacionada com modelagem da ionosfera. Então, a partir dos sinais GNSS, em função da interferência no sinal, a gente consegue determinar o conteúdo total de elétron no caminho do sinal do receptor ao receptor GNSS. Em função disso, a gente consegue modelar a ionosfera em escala regional e global também. Então, minhas pesquisas são todas voltadas com a ionosfera. Atualmente, a gente faz a modelagem da ionosfera 2D, bidimensional, como tem um outro aluno que está trabalhando na modelagem da ionosfera tridimensional. Desde a criação do grupo de pesquisa GG, Grupo de Estudo em Geodésia Espacial, tenho trabalhado em projetos conjuntos com o Galera, a gente tem uma boa relação devido à sala com ele desde 86. Então a gente desenvolveu já vários projetos relacionados com modelagem da ionosfera, outros projetos envolvendo receptores GNSS com a comunidade, financiado pela comunidade europeia. Parabéns pela orientação e pelo trabalho cooperativo do professor Paulo e sua equipe, hein, professor? Muito bem. Isso daí é um trabalho bastante interessante. Trabalhar em equipe sempre tem a ganhar, algo né? Que se tem a ganhar. Professor, além do professor Paulo e demais, quem mais o senhor tem trabalhando com quais assuntos aqui orientados? Tem um assunto que eu acharia interessante apresentar também, que envolve uma parceria com uma empresa e que é sobre o monitoramento de uma barragem com GNSS. É analisar se efetivamente com o GNSS nós podemos detectar o quanto essa barragem está deslocando. E quem mais? E além disso, nós temos também a investigação sobre a troposfera, que é um assunto bastante interessante, que teríamos um aluno nessa área também. Vamos ouvir o depoimento deles? Roda o VT. Nós estamos fazendo, juntamente com o professor Galera, um trabalho relacionado ao monitoramento de barragens. É uma barragem que fica no município de Lajeado, no Tocantins. Foram feitas algumas campanhas de levantamento nessa barragem e agora a gente está aqui na etapa de processamento dos dados GNSS e, posteriormente, fazendo a análise quanto se ocorreu deslocamento ou não desses pontos na superfície da barragem, né? Um trabalho mais voltado à parte de engenharia e de segurança, né, de uma barragem. A pesquisa que eu desenvolvo junto ao professor Galera visa o foco de desenvolver modelos que possam minimizar os erros que ocorrem nos sinais GNSS. Para isso, a gente desenvolve uma parceria junto ao INPE e o CPTEC, onde a gente utiliza como dados de entradas os dados de previsão numérica de tempo que são disponibilizados por esse centro. A partir disso, a gente está desenvolvendo um modelo ainda melhor e a ideia, então, é sempre utilizar o melhor dado de entrada que o INPE disponibiliza para nós. Então, que no final, a gente tenha um produto que seja disponibilizado na própria Unesp. Parabéns pelo depoimento dos alunos, hein, professor? Infelizmente, nós estamos chegando no final, professor, do nosso bate-papo.
professor Galera tem um vasto campo de pesquisa, nós precisaríamos de 2 ou 3 Ciências Sem Limites para a gente explorar a capacidade dele e os assuntos das suas pesquisas. O que eu não perguntei que o senhor gostaria de destacar nesse final? Olha, teria muitos assuntos daí que a gente gostaria de falar, porque você vê, o GNSS hoje realmente, tudo que envolve ali se torna uma ciência, efetivamente, sim, não só tecnologia. Eu gostaria de falar de um projeto que nós temos com a Embraer. A Embraer, quando ela produz uma aeronave, ela tem que certificar essa aeronave em vários países para ela poder vender essa aeronave lá. E eles nos contactaram para desenvolver um sistema, não é para navegação, mas é para posicionamento da aeronave de alta acurácia. E nós estamos trabalhando... O que é alta acurácia? Saber exatamente onde está. E você veja a dificuldade de estar em voo monitorado pelo satélite, 700 km por hora, fazendo posicionamento com GNSS. E nós estamos desenvolvendo um sistema, Unesp, em conjunto com a Universidade Federal do Pernambuco, que é um ex-aluno nosso que trabalhou no doutorado, e o sistema, o último teste que nós fizemos, teve internet na aeronave, a gente recebe as correções e fizemos o posicionamento com uma acurácia fantástica. Parabéns, professor. Não vou falar em sucesso porque isso aí já acontece no seu dia a dia. Parabéns pela equipe, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado pela oportunidade de poder dizer um pouco do que nós temos feito aqui em Presidente Prudente. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aparecendo aí na sua tela. É galera@fct.unesp.br. Para conhecer um pouco mais sobre o campus, www.fct.unesp.br. E para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Ponto final em mais um Ciências Sem Limites. Na próxima semana, um novo assunto, um novo pesquisador. Esperamos por você.